Como Billy Graham dizia, somos as Bíblias que o mundo lê. E agora, o Espírito Santo quer escrever um novo capítulo de vitória na sua história. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Como disse Billy Graham, que a paz insondável de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor perene de Deus, nosso Pai, e a comunhão íntima e transformadora do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, envolvendo suas vidas e seus lares neste exato instante. Antes de começar, escreva 1 nos comentários se você crê que Deus vai falar com você hoje e se inscreva para não perder nenhuma mensagem. Há momentos em nossa jornada, meus caros, em que o peso do mundo parece nos esmagar, em que as vozes da dúvida e do desânimo ecoam mais alto do que a canção da esperança. São tempos em que o coração se sente cansado, a alma abatida e a mente um turbilhão de preocupações e incertezas. Mas é precisamente nesses momentos, quando nos sentimos mais fracos, mais vulneráveis, que uma voz mansa e delicada, porém poderosa e cheia de autoridade divina, anseia por romper o ruído e falar diretamente à nossa alma. Por isso, eu lhes peço, com uma urgência que brota do mais profundo do meu ser, parem tudo o que estão fazendo, aquietem as distrações externas e, mais importante ainda, silenciem o barulho interior. Se há em seu coração um anseio, ainda que tênue, por uma palavra vinda do céu, se sua alma clama por direção, por consolo, por uma fagulha de esperança que possa reacender seus sonhos, então, neste instante sagrado, abra seu espírito. Escreva aqui nos comentários, como um ato de fé, como uma declaração de sua necessidade e de sua expectativa. Espírito Santo, fala comigo, estou ouvindo. Sim, externe essa sua receptividade, pois creio, com todas as fibras da minha alma, que o Espírito Santo de Deus não apenas pode, mas deseja ardentemente falar com você agora, neste exato momento, onde quer que você se encontre. Não é por mero acaso que seus olhos estão sobre estas palavras, que seus ouvidos estão atentos a esta mensagem. Deus, em sua soberania insondável e em seu amor, que excede todo o entendimento, orquestrou este nosso encontro. Ele tem algo específico, algo pessoal, algo vital para lhe comunicar, algo que pode ser a chave para destravar portas que pareciam emperradas, algo que pode irrigar desertos em sua alma, algo que pode ressuscitar esperanças que você já havia sepultado sob o peso das decepções. A mensagem que o Espírito Santo deseja imprimir em seu coração hoje é uma mensagem de profunda e inabalável esperança, uma mensagem de completa e divina restauração. É um decreto celestial que proclama que tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que as circunstâncias da vida quebraram ou mancharam, pode e será devolvido, restaurado, refeito e até mesmo tornado mais belo e mais forte pelo poder soberano e pela graça abundante do nosso Deus. Talvez, ao ouvir essas palavras, um suspiro de incredulidade escape do seu peito. Restituição, restauração para mim. Depois de tudo o que passei, depois de tudo o que perdi, você pode ter perdido a alegria que um dia borbulhava em seu fila, substituída por uma tristeza cinzenta e persistente. Pode ter perdido a paz que guardava seu coração e sua mente, agora assaltada por ansiedades e temores. Quem sabe a saúde, que era robusta, definhou, deixando um rastro de fraqueza e incerteza. Relacionamentos preciosos, laços que pareciam inquebráveis, podem ter se rompido, deixando feridas abertas e um sentimento de solidão. Oportunidades que pareciam douradas podem ter escorrido por entre seus dedos, deixando um gosto amargo de "e se?". Seus sonhos, aqueles que acalentava com tanto carinho, podem ter sido esmagados pelas duras realidades da vida, ou talvez
você mesmo os tenha abandonado, convencido de que eram apenas fantasias infantis, impossíveis de se realizar. Quer uma surpresa no final? Curta o vídeo, comente amém e assista até o último segundo. Inscreva-se já. Você pode ter olhado para o passado, para o inventário das suas perdas, das suas falhas, das suas dores e concluído com o coração pesado. Não há mais solução. O que está feito, está feito. O que se quebrou, quebrou-se para sempre. Para mim, a restauração é apenas uma palavra bonita, mas irreal. Ah, meu amigo, minha amiga, se esses são os seus pensamentos, saiba que eles não vêm de Deus. Essa é a linguagem do desespero, o sussurro venenoso do inimigo de nossas almas, que se deleita em nos ver cativos na prisão da desesperança, acreditando que nosso passado de perdas define nosso futuro. Mas a voz do Espírito Santo é radicalmente diferente. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito da esperança. Ele não nega a realidade da sua dor, das suas perdas, mas ele se recusa a permitir que elas tenham a última palavra em sua vida. Ele lhe aponta para um Deus que é especialista em impossibilidades. Um Deus para quem nada é demasiadamente difícil. Em Jeremias 32, versículo 27, está escrito: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa alguma difícil para mim? A palavra de Deus, essa carta de amor do Pai para nós, está repleta de promessas de restauração, como um fio de ouro tecido através de suas páginas sagradas. O profeta Joel, como já mencionamos, em um tempo de calamidade nacional, quando gafanhotos vorazes haviam devorado a terra, deixando um rastro de fome e desolação, não pregou uma mensagem de condenação final, mas de esperança restauradora. Ouça novamente com ouvidos espirituais a promessa que Deus lhe fez em Joel 2, versículo 25 e 26, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Que declaração poderosa! Deus promete restituir os anos. Ele não promete apenas dar coisas novas, mas restaurar o tempo perdido, a alegria roubada, a produtividade consumida. Ele promete transformar a escassez em fartura, a vergonha em dupla honra. E essa promessa não é uma relíquia do passado, aplicável apenas à nação de Israel. O Deus de Joel é o nosso Deus hoje. O Espírito Santo quer pegar essa promessa e gravá-la em seu coração como uma verdade viva e operante para a sua situação particular. Ele quer lhe assegurar que, por mais que os gafanhotos da vida, sejam eles problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas ou as consequências de pecados passados, tenham devorado seus anos, o Deus da restauração é capaz de reverter o quadro. Ele pode fazer, em um instante, o que levaria anos para ser construído por mãos humanas. Ele pode abrir portas onde só existem paredes. Ele pode transformar seu deserto em um jardim florescente. Pense na história de Jó, um homem que perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde, o respeito de seus amigos e até mesmo o encorajamento de sua esposa. Aos olhos humanos, sua situação era irremediavelmente trágica. Mas Jó, mesmo em meio à sua dor lancinante, agarrou-se a Deus. E qual foi o fim da história de Jó? Em Jó 42, versículo 10, lemos: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu o dobro. Isso não significa que a restauração de Deus sempre se manifestará de forma literal e material, como foi com Jó.
Às vezes, a restituição é de paz interior, de alegria espiritual, de um propósito renovado, de relacionamentos curados, de uma comunhão mais profunda com Ele, que são tesouros muito mais valiosos do que qualquer bem material. Mas o princípio é o mesmo. Deus é um Deus de restauração, e Ele se deleita em transformar o pranto em dança, a tristeza em alegria. O Espírito Santo está aqui hoje para lhe dizer que sua história não termina no capítulo da perda, da dor, da derrota. Há um novo capítulo que Deus quer escrever, um capítulo de redenção, de cura, de restituição. E Ele está lhe convidando a crer nisso, a parar de olhar para as ondas gigantes da dificuldade e a fixar seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é poderoso para acalmar a tempestade em sua vida e para lhe conduzir a um porto seguro. Ele é aquele que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, conforme Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Espírito Santo quer despertar em você uma fé expectante, uma confiança ousada no poder restaurador de Deus. Ele quer que você pare tudo, silencie as vozes da dúvida e ouça atentamente o que Ele está sussurrando ao seu espírito. Não temas, crê somente. O tempo da tua restauração chegou. Aquilo que parecia morto, eu farei viver. Aquilo que foi roubado, eu restituirei. Aquilo que está quebrado, eu consertarei. Confia em mim, pois eu sou fiel para cumprir minha palavra em tua vida. Pare tudo e interaja. Deixe um 2 nos comentários se está pronto para ouvir o Espírito Santo e ative o sininho do canal. Mas esta não é uma mensagem de otimismo superficial. É uma declaração profética fundamentada no caráter imutável e no poder ilimitado do Deus a quem servimos. Abra seu coração e receba esta palavra de esperança e restauração. Deixe que ela seja a semente de um novo começo, de uma nova estação de bênçãos em sua vida. Que conforto extraordinário e que renovação de esperança nos traz a certeza de que Deus é um Deus de restauração, capaz de restituir os anos perdidos e de transformar nossa história de perdas em um testemunho do seu poder redentor. Essa verdade, quando verdadeiramente assimilada pelo Espírito Santo em nosso íntimo, tem o poder de dissipar as sombras mais densas do desânimo. E essa promessa de restauração se torna ainda mais vívida e pessoal quando olhamos para as narrativas bíblicas, onde Deus, repetidamente, demonstra sua fidelidade em cumprir suas promessas e em restaurar aqueles que pareciam destinados ao esquecimento ou à desgraça. Um dos exemplos mais tocantes e instrutivos dessa fidelidade divina e da sua capacidade de restaurar a dignidade e a posição de alguém é a história de Davi, Jonatas e Mefibosete, encontrada no segundo livro de Samuel, especialmente no capítulo 9. Para apreciarmos a profundidade dessa narrativa, precisamos retroceder um pouco. Davi, antes de se tornar rei, nutria uma amizade profunda e leal com Jonatas, o filho do rei Saul. Eles fizeram uma aliança de amizade que transcendia as circunstâncias políticas turbulentas da época, uma aliança que envolvia suas famílias e descendentes, conforme 1 Samuel 18, versículos 3 e 4. E Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Saul, como sabemos, perseguiu Davi implacavelmente
movido por ciúmes e medo. Tanto Saul quanto Jonatas morreram em batalha contra os filisteus. Após a morte deles, e depois de Davi ter sido finalmente estabelecido como rei sobre todo o Israel, um período de relativa paz e prosperidade se instaurou. E é nesse contexto que Davi, um homem segundo o coração de Deus, lembra-se da sua aliança com Jonatas. Ele pergunta, conforme 2 Samuel 9, versículo 1, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência por amor de Jonatas? Que pergunta extraordinária! Em uma época em que era comum os novos reis exterminarem todos os descendentes da dinastia anterior para garantir a segurança do seu próprio trono, Davi busca ativamente por alguém da casa de Saul, não para punir, mas para demonstrar beneficência, ou hesed em hebraico, uma palavra rica que implica lealdade pactual, amor fiel, bondade e misericórdia. Foi-lhe informado então sobre Ziba, um antigo servo da casa de Saul, que revelou a existência de Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete tinha uma história trágica. Quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou, sua ama, na pressa de fugir, o deixou cair, e ele ficou aleijado de ambos os pés quando tinha apenas 5 anos de idade, conforme 2 Samuel 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando vieram as novas de Jezreel acerca de Saul, e Jonatas e sua ama o tomou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Ele vivia em Lodebar, um lugar cujo nome significa a terra de ninguém, ou lugar de nenhuma pastagem, um lugar de esquecimento, de obscuridade, de esterilidade. Mefibosete, neto de um rei, filho de um príncipe herdeiro, vivia agora em exílio, aleijado, provavelmente com medo de represálias por parte do novo rei, Davi. Como era o costume da época, ele representava tudo o que havia sido perdido: a realeza, a honra, a esperança, a mobilidade física. Ele era um retrato da desolação, do esquecimento, da vida marcada pela tragédia e pela perda. Se esta mensagem tocar seu coração, clique em curtir, escreva Glória a Deus e fique até o fim para algo especial. Mas a fidelidade de Davi, impulsionada pelo amor a Jonatas e pela sua própria aliança com Deus, estava prestes a mudar radicalmente a história de Mefibosete. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, conforme 2 Samuel 9, versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Imaginem a cena. A carruagem real, o chamado do rei, chegando àquele lugar esquecido de Lodebar, buscando por um homem aleijado, um descendente da casa de Saul. Que temor deve ter enchido o coração de Mefibosete? Ele provavelmente esperava o pior, mas o que ele encontrou foi graça, misericórdia e uma restauração que ele jamais poderia ter sonhado. Davi o recebe e lhe diz, conforme 2 Samuel 9, versículo 7. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Que palavras transformadoras! Não temas. A primeira palavra de um Deus que se aproxima de nós em graça. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Uma restauração material, a devolução de sua herança, de seu patrimônio, e a promessa mais extraordinária: e tu sempre comerás pão à minha mesa. Isso significava muito mais do que apenas provisão de alimento. Comer à mesa do rei era um sinal de honra, de aceitação, de comunhão íntima, de restauração completa de dignidade e de posição. Mefibosete, o aleijado de Lodebar, o esquecido, o temeroso,
agora seria um comensal permanente na mesa do rei? Sua resposta revela sua humildade e sua surpresa diante de tanta graça, conforme 2 Samuel 9, versículo 8. Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele se via como indigno, como alguém sem valor. Mas Davi não o via assim. Davi via nele o filho de seu amado amigo Jonatas e via a oportunidade de cumprir uma promessa, de demonstrar a exede de Deus. Esta história, meus amados, é uma ilustração belíssima do que Deus, o Rei dos Reis, deseja fazer por nós, que muitas vezes nos encontramos em nosso próprio Lodebar espiritual, um lugar de esterilidade, de esquecimento, de aleijão causado pelas quedas da vida ou pelas consequências do pecado. O Espírito Santo quer nos dizer hoje que o Rei manda te chamar. Sim, Deus, o Pai, está chamando você, não por algum mérito seu, mas por amor de Jesus Cristo, nosso Jonatas celestial, aquele que fez uma aliança de sangue conosco. Ele quer nos tirar do nosso Lodebar de vergonha, de medo, de perdas, e nos trazer para a sua mesa de comunhão. Ele quer nos restituir a herança que perdemos por causa do pecado, a herança de filhos e filhas do Rei, coerdeiros com Cristo, conforme Romanos 8, versículo 17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele quer restaurar nossa dignidade, nossa honra, nosso propósito. Assim como Mefibosete teve suas terras restituídas e um lugar permanente à mesa do rei, Deus deseja nos restituir a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento, o fruto do Espírito em abundância. Ele deseja que vivamos não como cães mortos, cheios de autocomiseração e de sentimento de indignidade, mas como príncipes e princesas do reino, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O chamado do Rei é um chamado de graça, um chamado de restauração, um chamado para sairmos do esquecimento e entrarmos na sua presença gloriosa. E é o Espírito Santo quem nos torna conscientes desse chamado, quem nos convence da nossa necessidade e da suficiência da graça de Deus. Ele é quem nos capacita a responder com fé, como Mefibosete, que, apesar de suas limitações físicas, aceitou o convite do rei e teve sua vida completamente transformada. Vamos juntos nessa jornada? Comente 3, inscreva-se no canal e não pule o final. Deus tem algo incrível para você. Não importa quão aleijado você se sinta espiritualmente, não importa quão esquecido ou indigno você se considere, o Rei está te chamando hoje. Ele quer restaurar sua herança, sua dignidade, sua comunhão com Ele. Ele quer que você se assente à sua mesa e desfrute da sua provisão abundante. O Espírito Santo está lhe dizendo: não temas, levanta-te, o Rei te chama. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, demonstrada na história de Davi e Mefibosete, é uma garantia para nós de que Ele também será fiel em cumprir as promessas que nos fez em Cristo Jesus. Ele é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia, conforme Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E Ele está prestes a manifestar essa fidelidade em sua vida de uma maneira surpreendente. Que poderosa ilustração da fidelidade e da graça restauradora de Deus encontramos na história de Davi e Mefibosete, o chamado do rei para tirar alguém de Lodebar, da terra do esquecimento e da esterilidade, e trazê-lo para a comunhão da mesa real. É um retrato vívido do que o Espírito Santo deseja realizar
em muitas vidas que se sentem perdidas, quebradas ou esquecidas por causa das circunstâncias ou das consequências de suas próprias escolhas. E essa obra de restauração se estende de maneira muito particular à esfera dos nossos sonhos, daqueles anseios profundos que muitas vezes parecem ter sido sepultados sob o peso das decepções ou do tempo. Sim, meus caros, o Espírito Santo quer falar com você agora sobre a ressurreição dos seus sonhos, daqueles projetos e visões que talvez estivessem mortos ou esquecidos em algum canto empoeirado da sua alma. Quantos de nós já não acalentamos sonhos que, com o passar dos anos, foram se desvanecendo, corroídos pela dureza da vida, pelas críticas alheias ou pela nossa própria falta de fé e perseverança? Sonhos de um ministério frutífero, sonhos de uma família restaurada, sonhos de ver um ente querido entregando a vida a Cristo, sonhos de superação pessoal, sonhos de usar nossos dons e talentos para fazer a diferença neste mundo. Às vezes, as dificuldades são tantas, as barreiras parecem tão intransponíveis, que chegamos a um ponto de simplesmente desistir, de enterrar esses sonhos e tentar nos conformar com uma realidade menor, mais cinzenta, mais previsível. Dizemos a nós mesmos: não era para ser. Eu não sou capaz. É tarde demais. E assim, vivemos com uma sensação de incompletude, com uma melancolia sutil por aquilo que poderia ter sido, mas que aos nossos olhos nunca será. Mas o Espírito Santo vem hoje como um vento impetuoso, como um sopro de vida divina, para remover a lápide desses túmulos onde seus sonhos foram sepultados. Ele quer lhe dizer que com Deus nunca é tarde demais. Ele é o Deus da ressurreição, não apenas da ressurreição física, mas também da ressurreição de esperanças, de propósitos, de sonhos que foram dados por Ele. Lembrem-se da promessa que Ele fez a Abraão e Sara. Eles eram idosos, Sara era estéril, e a promessa de um filho, de uma descendência numerosa como as estrelas do céu, parecia humanamente impossível. Sara chegou a rir de incredulidade, conforme Gênesis 18, versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara no seu íntimo, dizendo: já murcha e envelhecida, e meu senhor também é velho, terei ainda gozo? Mas o anjo do Senhor perguntou a Abraão, em Gênesis 18, versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo, no ano vindouro, e Sara terá um filho. E no tempo determinado por Deus, Isaque nasceu, o filho da promessa, o milagre que provou que para Deus não há impossíveis. O Espírito Santo quer reacender em seu coração essa mesma fé no Deus que se especializa em realizar o impossível. Aqueles sonhos que você considerava mortos, Ele pode trazê-los de volta à vida. Aqueles projetos que você engavetou, Ele pode tirar o pó e lhes dar um novo impulso. Aquelas visões que pareciam ter se perdido no tempo, Ele pode restaurá-las e realizá-las de uma maneira ainda mais gloriosa do que você jamais imaginou. A Bíblia nos diz, em Efésios 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E que poder é esse que em nós opera? É o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, quem nos inspira, quem abre as portas, quem remove os obstáculos, quem nos dá a graça e a perseverança para vermos os sonhos de Deus se cumprindo em nossas vidas. Talvez você tenha orado por anos por algo, por um sonho específico, e até agora não viu a resposta. Você pode estar cansado de esperar, tentado a desistir, mas o Espírito Santo lhe diz hoje: não desanime, não pare de crer. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Conforme Isaías 55, versículo 9,
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver. Ele está alinhando as circunstâncias, preparando os corações, capacitando você para o momento certo da realização. Lembre-se de José, cujos sonhos o levaram por um caminho de sofrimento e aparente derrota por 13 longos anos. Mas ele não abandonou a fé em Deus, e no tempo exato, Deus o exaltou e cumpriu cada detalhe dos sonhos que lhe havia dado. O Espírito Santo quer fortalecer sua fé para que você continue crendo, mesmo quando a espera é longa, mesmo quando as evidências parecem contrárias. Ele quer lhe dar a paciência da esperança, de que fala o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da vossa obra da fé e trabalho do amor e paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E quando o sonho é verdadeiramente de Deus, Ele não apenas o ressuscita, mas também o purifica, o refina, alinhando-o perfeitamente com o seu propósito maior. Às vezes, nossos sonhos são egoístas, ou estão fora do tempo de Deus, ou precisam ser moldados pelo seu caráter. O Espírito Santo trabalha em nós durante o processo de espera, ensinando-nos lições valiosas, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito, preparando-nos não apenas para receber a realização do sonho, mas para administrá-lo para a glória de Deus. Não despreze o tempo de espera. É um tempo de preparação. E não subestime o poder do Espírito Santo para intervir de maneiras surpreendentes. Ele pode usar pessoas inesperadas, circunstâncias improváveis, recursos que você nem imaginava existirem. Ele pode transformar maldições em bênçãos, obstáculos em oportunidades. Aquele sonho de ver sua família restaurada. O Espírito Santo pode quebrantar corações de pedra e trazer reconciliação. Aquele desejo de servir a Deus em um ministério específico, mas você se sente incapaz? O Espírito Santo pode te capacitar, te ungir, te dar os dons necessários. Aquela porta que parecia fechada para sempre? O Espírito Santo tem a chave mestra que pode abri-la no momento exato. Portanto, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo quer falar com você agora sobre esses sonhos que você talvez tenha deixado morrer. Ele está lhe convidando a apresentá-los novamente diante de Deus. Se eles são sonhos egoístas ou contrários à vontade de Deus, peça a Ele que os purifique ou os substitua pelos seus sonhos para você, que são infinitamente melhores. Mas, se são sonhos que glorificam a Deus, que abençoam outras vidas, que expandem o seu reino, então agarre-se a eles com fé renovada. Peça ao Espírito Santo que sopre vida sobre eles, que remova os obstáculos, que lhe dê sabedoria e direção. E prepare-se para ver Deus agir. Ele é o Deus que desperta o que dorme, conforme parafraseado de Isaías 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Ele pode despertar seus sonhos adormecidos, ressuscitar suas esperanças mortas, realizar em sua vida aquilo que aos seus olhos parecia impossível. A linguagem profética que o Espírito Santo usa hoje é uma linguagem de esperança, de promessa, de um futuro cheio de propósito divino. A carruagem real da providência de Deus pode estar, neste exato momento, se aproximando da sua rua, do seu Lodebar, para resgatar seus sonhos e levá-los à plena realização. Não duvide, creia somente. O Espírito Santo está em movimento e ele quer fazer de você um testemunho vivo do seu poder de ressuscitar e realizar sonhos para a glória de Deus Pai. Que mensagem poderosa e cheia de esperança é esta? Saber que o Espírito Santo não apenas nos acompanha em nossas lutas
e nos dá paz em nossa inquietação, mas também é aquele que pode ressuscitar nossos sonhos mortos e esquecidos, conduzindo-nos à sua plena realização no tempo e na maneira de Deus. Essa perspectiva divina transforma radicalmente a forma como encaramos nosso passado, nosso presente e, principalmente, nosso futuro. E essa transformação, operada pelo Espírito Santo, não se limita apenas à esfera dos nossos sonhos. Ela se estende a uma mudança completa na nossa própria identidade e na maneira como somos vistos e tratados pelo mundo. Sim, meus caros, o Espírito Santo quer falar com você agora sobre uma profunda e radical transformação de vida, uma promessa de que você deixará de ser uma pessoa desprezada, esquecida ou talvez até mesmo humilhada e passará a viver em honra, em dignidade, em um novo patamar de existência espiritual e muitas vezes até mesmo circunstancial, tudo para a glória de Deus. Quantas vezes a vida nos coloca em situações onde nos sentimos diminuídos, desvalorizados, ignorados? Talvez você tenha sido alvo de fofocas, de calúnias, de julgamentos injustos que mancharam sua reputação. Talvez tenha experimentado o fracasso em alguma área e isso o marcou com o estigma da derrota, fazendo com que outros o olhassem com pena ou com desdém. Pode ser que você tenha vindo de um contexto de muita pobreza, de falta de oportunidades, e o mundo o tenha rotulado como alguém sem futuro, sem importância. Ou, quem sabe, suas próprias escolhas erradas no passado, seus pecados e quedas, o deixaram com um sentimento de vergonha, de indignidade, fazendo com que você mesmo se despreze e se esconda, acreditando que não merece nada de bom da vida ou de Deus. Você pode se sentir como Mefibosete em Lodebar, esquecido, em uma terra estéril, aleijado em sua capacidade de avançar, convencido de que seu destino é a obscuridade e a insignificância. Mas o Espírito Santo vem hoje como um mensageiro do Rei dos Reis, trazendo um decreto de transformação para a sua vida. Ele quer lhe anunciar que o tempo do desprezo está terminando, que a era do esquecimento está chegando ao fim. Deus, em sua infinita misericórdia e em seu poder soberano, está prestes a mudar sua história, a reescrever seu roteiro, a elevá-lo de um lugar de humilhação para um lugar de honra. Lembrem-se da história de Ana, no Antigo Testamento, em 1 Samuel 1 e 2. Ela era uma mulher desprezada por sua rival Penina, porque era estéril, o que em sua cultura era um sinal de grande vergonha. Ela chorava amargamente, seu coração estava angustiado, ela se sentia esquecida por Deus. Mas Ana derramou sua alma diante do Senhor em oração fervorosa, fazendo um voto, e Deus ouviu sua oração. Ele se lembrou dela. Ele lhe deu um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas e líderes de Israel. A mulher que era desprezada e humilhada por sua esterilidade tornou-se a mãe de um homem de Deus extraordinário. E ela pôde cantar um cântico de exaltação, dizendo, em 1 Samuel 2, versículos 7 e 8, O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Que transformação! O Deus que levantou Ana do pó da sua humilhação é o mesmo Deus que pode te levantar hoje. O Espírito Santo quer aplicar essa verdade ao seu coração. Ele quer lhe dizer que sua condição atual não é seu destino final. Se você tem se sentido desprezado, Ele quer lhe cobrir com a sua honra. Se você tem se sentido esquecido, Ele quer lhe mostrar que você está constantemente em sua memória e em seu coração. Se você tem vivido sob o peso da vergonha, Ele quer lhe vestir com as vestes da justiça de Cristo e lhe dar uma nova dignidade.
Essa transformação não é meramente uma mudança de circunstâncias externas, embora, muitas vezes, Deus também opere dessa forma. É, antes de tudo, uma transformação interior, operada pelo Espírito Santo. Ele muda a nossa autoimagem. Ele nos faz ver a nós mesmos não mais através dos olhos críticos do mundo ou das lentes distorcidas de nossas próprias falhas, mas através dos olhos amorosos de nosso Pai Celestial, que nos vê como seus filhos amados, preciosos, perdoados e aceitos em Cristo. Quando essa convicção se enraiza em nosso coração, a opinião dos outros perde o seu poder de nos esmagar. Já não dependemos da aprovação humana para nos sentirmos valorizados, pois encontramos nosso valor naquilo que Deus diz que somos. O Espírito Santo também nos capacita a viver de uma maneira nova, a abandonar os velhos padrões de pensamento e de comportamento que nos mantinham presos ao desprezo ou à vergonha. Ele nos enche do seu fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, conforme Gálatas 5, versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E essas qualidades, quando manifestas em nossa vida, atraem o respeito e a admiração dos outros, não de uma forma orgulhosa, mas como um testemunho do poder transformador de Deus. Pessoas que antes o desprezavam podem começar a ver a obra de Deus em você e a glorificar o Pai por isso. O Espírito Santo também abre portas de oportunidade que antes estavam fechadas. Ele pode lhe dar favor diante de pessoas que podem abençoar sua vida. Ele pode lhe dar sabedoria e capacidade para prosperar em seus empreendimentos, não necessariamente para acumular riquezas, mas para ter o suficiente para suas necessidades e para ser uma bênção para outros. Ele pode restaurar relacionamentos quebrados, trazendo cura e reconciliação onde antes havia amargura e divisão. A mensagem profética que o Espírito Santo está liberando hoje é que a carruagem real da intervenção divina está, de fato, a caminho da sua rua, do seu Lodebar. Deus está se movendo em seu favor. Aqueles que o desprezaram verão a mão de Deus sobre sua vida. Aqueles que o esqueceram terão que reconhecer a obra que Deus está fazendo. Aqueles que duvidaram de você ficarão maravilhados com a sua transformação. Esta não é uma promessa de que todos os seus problemas desaparecerão da noite para o dia ou de que você nunca mais enfrentará dificuldades, mas é uma promessa de que Deus está mudando sua posição espiritual, sua identidade, sua perspectiva. Ele está lhe tirando do monturo da desesperança e o fazendo assentar entre os príncipes da sua graça. Ele está transformando sua história de vergonha em uma história de honra, para que o nome dele seja glorificado através de você. O apóstolo Pedro nos lembra, em 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se você tem se humilhado diante de Deus, se tem buscado sua face, se tem confiado em sua misericórdia, o tempo da sua exaltação está chegando. E essa exaltação não é para a sua própria glória, mas para a glória daquele que o ama, para a sua maravilhosa luz. Creia nesta palavra, receba esta promessa. O Espírito Santo está lhe dizendo que o ciclo de desprezo e esquecimento está sendo quebrado em sua vida. Uma nova estação de honra, de dignidade e de manifestação da glória de Deus está começando. Prepare-se para viver o novo de Deus. Deixe que Ele o transforme de dentro para fora e observe como Ele mudará a percepção que o mundo tem de você, não para sua vanglória, mas para que todos saibam que há um Deus em Israel, um Deus que levanta o caído
e que honra aqueles que nele confiam. Meus amados, que poderosa e encorajadora mensagem o Espírito Santo tem derramado sobre nós, desde a promessa de que ele caminha conosco, em meio às dificuldades, passando pela paz que ele nos dá em nossa inquietação, pela ressurreição dos nossos sonhos, pela capacidade de vivermos com verdade em um mundo enganoso, até esta gloriosa promessa de transformação de vida, onde o desprezo e o esquecimento dão lugar à honra e à dignidade em Cristo. Tudo isso é obra do seu infinito amor e do seu poder soberano. Se estas palavras tocaram profundamente o seu coração, se você sentiu o Espírito de Deus falando diretamente à sua situação, eu o convido, com um coração cheio de alegria e expectativa, a responder a este chamado divino. Este não é apenas um momento de ouvir, mas um momento de crer e de agir. E para que possamos continuar esta jornada de fé juntos, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos por sua palavra, eu quero, com muito carinho, fazer alguns convites práticos. Se você ainda não faz parte da nossa família espiritual aqui neste canal, eu o encorajo calorosamente a se inscrever. Ao fazer isso e ativando o sininho de notificações, você será sempre o primeiro a saber quando uma nova mensagem, um novo estudo bíblico, uma nova palavra de encorajamento for compartilhada. Queremos muito que você continue conosco. Além disso, se este vídeo, esta mensagem específica, ressoou em seu espírito, se trouxe consolo, esperança ou uma nova direção para a sua vida, por favor, demonstre isso clicando no botão curtir. Este simples gesto seu é muito significativo. Ele não apenas nos diz que estamos alinhados com as necessidades do seu coração, mas também ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para muitas outras pessoas que podem estar, neste exato momento, precisando desesperadamente ouvir que Deus não se esqueceu delas e que Ele está prestes a agir em suas vidas. E claro, nós amamos ouvir de você. A seção de comentários abaixo é um espaço precioso para a nossa comunhão. Compartilhe conosco o que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Você sentiu a carruagem real se aproximando? Você está pronto para ver seus sonhos ressuscitados? Você está recebendo a promessa de honra em lugar da vergonha? Deixe seu testemunho, sua oração, sua pergunta. Sua interação edifica a todos nós e fortalece nossa comunidade de fé. Finalmente, e de forma muito importante, peço que você seja um canal da bênção que recebeu. Compartilhe este vídeo. Pense em alguém, um amigo, um familiar, um colega, alguém da sua igreja, que você sabe que está passando por um tempo de dor, de perda, de humilhação, de sonhos desfeitos, alguém que precisa ouvir esta mensagem profética de esperança e de restauração. Ao compartilhar, você pode ser o instrumento nas mãos de Deus para levar consolo, encorajamento e uma nova perspectiva para a vida dessa pessoa. Não retenha a bênção para você. Acima de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, o que mais desejo é que você leve esta mensagem para o âmago do seu ser, que você reflita profundamente sobre o chamado de Deus para a sua vida, que você creia com todo o seu coração que o Espírito Santo quer falar com você, quer restaurar você, quer transformar você. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se nunca o convidou para ser o rei do seu coração, este é o momento. A carruagem real está à sua porta, não para julgá-lo, mas para resgatá-lo. Abra a porta do seu coração. Você pode orar uma oração simples, mas sincera, aí mesmo onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, entra em minha vida. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, enche-me e transforma-me. Eu quero viver esta vida de honra e de propósito que Tu tens para mim. Em Teu nome, eu oro. Amém.
Se você fez essa oração, ou uma semelhante com sinceridade, creia que uma nova vida começou para você. Busque uma igreja que ame a palavra de Deus, seja batizado e comece a crescer nesta jornada maravilhosa com Cristo. Que a graça irresistível de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso Pai, e que a doce, poderosa e transformadora comunhão do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês, capacitando-os a ouvir sua voz, a receber sua restauração e a viver na plenitude da sua honra, hoje e para todo sempre. Vão em paz e que o Rei dos Reis continue a operar maravilhas em suas vidas. Amém. A mensagem poderosa de Pare Tudo. O Espírito Santo quer falar com você agora. Sua mudança chegou. Inspirada pelas palavras de Billy Graham, ressoou profundamente em meu coração como um chamado divino que ecoa diretamente à alma. Este vídeo não é apenas uma pregação, é um convite urgente para pausarmos o frenesi da vida cotidiana e abrirmos espaço para ouvir a voz mansa e poderosa do Espírito Santo. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, que encontra na espiritualidade a força para enfrentar desafios e a esperança para sonhar com dias melhores. Esta mensagem nos lembra que mesmo em meio às tempestades da vida, sejam elas perdas, decepções ou momentos de desânimo, Deus nunca nos abandona. Ele é o Deus da restauração, aquele que, como prometido em Joel 2:25-26, restitui os anos devorados pelo gafanhoto e transforma desertos em jardins florescentes. A história de Mefibosete, tirado de Lodebar e levado à mesa do rei Davi, reflete a graça transformadora de Deus, que nos resgata do esquecimento e nos dá um lugar de honra. Este vídeo me fez refletir profundamente sobre como, muitas vezes, permito que as vozes da dúvida e do medo abafem a promessa de Deus para a minha vida, mas também me inspirou a aplicar lições práticas que podem mudar minha caminhada diária. A primeira lição que extraí é a importância de silenciar o barulho interior e exterior para ouvir o Espírito Santo. No Brasil, vivemos em um ritmo acelerado, com compromissos, redes sociais e preocupações que competem pela nossa atenção. Mas o vídeo nos desafia a parar tudo, como se fosse um convite para um cafezinho com Deus, um momento íntimo de conexão. Aplico isso reservando pelo menos 10 minutos diários para oração e meditação na palavra, sem distrações. Apenas eu e o Senhor. Essa prática tem me ajudado a encontrar paz em meio ao caos e a discernir a direção divina para decisões importantes. Outra lição é a fé expectante na restauração divina. A promessa de que Deus pode ressuscitar sonhos mortos, como fez com Abraão e Sara, que receberam Isaque contra todas as probabilidades, Gênesis 18:14, me encoraja a não desistir dos meus anseios mais profundos. Seja o sonho de restaurar um relacionamento quebrado, como muitos de nós brasileiros valorizamos na família, ou de alcançar um propósito profissional, aprendi a apresentá-los a Deus em oração, pedindo que Ele os purifique e os alinhe com sua vontade. Além disso, a transformação de identidade destacada no vídeo é uma lição que ressoa com nossa cultura de calor humano e comunidade. Como Mefibosete, muitos de nós carregamos cicatrizes de humilhações passadas, sejam por julgamentos alheios ou por erros próprios. No Brasil, onde a opinião dos outros muitas vezes pesa, é fácil nos sentirmos diminuídos, mas o Espírito Santo nos lembra que nossa verdadeira identidade está em Cristo, como filhos amados do Rei. Romanos 8:17. Aplico isso rejeitando pensamentos de autodesprezo e declarando diariamente verdades bíblicas sobre quem sou em Deus. Isso me dá coragem para perdoar quem me feriu e para tratar os outros com a mesma graça que recebi.
fortalecendo laços comunitários tão caros à nossa cultura. Outra aplicação prática é a paciência na espera. A história de José, que perseverou por 13 anos até ver seus sonhos cumpridos, me ensina que o tempo de Deus é perfeito. Isaías 55, 9. No dia a dia, isso significa não me desesperar quando as coisas demoram, mas confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, como fazemos quando esperamos o jeitinho brasileiro resolver situações improváveis. Por fim, o vídeo reforça que a transformação não é só pessoal, mas também coletiva. Como brasileiros, amamos compartilhar bênçãos, seja em uma roda de samba ou em um culto fervoroso. A mensagem me desafia a ser um canal de esperança, levando palavras de encorajamento aos que estão em seu Lodebar particular. Aplico isso orando por amigos que enfrentam dificuldades, compartilhando testemunhos de como Deus agiu em minha vida e sendo generoso com meu tempo e recursos. Essa atitude reflete o coração de Deus e fortalece nossa comunidade de fé, tão vibrante em nossa nação. Essa mensagem me renovou, reacendendo minha esperança e me lembrando que o Espírito Santo está sempre pronto a falar, restaurar e transformar. Não importa quão grande seja o deserto ou quão profundo o vale, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Que possamos, como brasileiros apaixonados por Deus, viver com ousadia, crendo que nossa mudança já chegou. Meus amados, se esta mensagem tocou seu coração, não guarde essa bênção só para você. Clique no botão curtir para glorificar a Deus por sua palavra. Compartilhe-se este vídeo com alguém que precisa ouvir que o Espírito Santo está chamando e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma mensagem de esperança. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Sua interação fortalece nossa família espiritual. Vamos juntos espalhar essa chama de restauração pelo Brasil e além.